Hoje nós vamos dar continuidade nas aulas de processamento dos modelos, principalmente o modelo Smoke e CEMAC. E hoje eu vou passar para vocês a aula 2, que é o modelo Smoke, continuação, e o inventário de fontes. Hoje eu vou passar para vocês uma base, por exemplo, como que é o formato que o inventário de fontes geralmente a gente acaba recebendo, e como que ele tem que ser processado dentro e os arquivos que devem ser criados para processar o Smoke. Então, como disse, a aula hoje vai ser um pouquinho mais rápida, mas com bastante conteúdo. Vamos lá. Então, no sumário, eu vou passar para vocês o inventário de fontes do IEMA, do IEMA de 2015, que é o inventário de fontes de Vitória, da Grande Vitória, que foi feito com o ano base de 2015, a estrutura do Smoke e os principais arquivos de entrada. Vamos lá. Então, para começar, esse daqui é a base do inventário de emissões do IEMA, lá de Vitória, Espírito Santo. O inventário ele foi dividido por diversos setores. Por exemplo, tem todas as indústrias inventariadas que eles conseguiram identificar, emissões de vias secundárias, emissões de vias primárias, ou seja, as vias principais que fizeram medições, fizeram contagem de veículos, traçar perfil temporal e tudo mais. E as vias secundárias, eles colocaram em cima das manchas urbanas, ou seja, em cima em cima dessas regiões, eles acabaram fazendo estimativas de emissões para as emissões veiculares. As emissões pontuais, que são todas as chaminés que eles identificaram na Grande Vitória, aqui no Complexo de Tubarão, região da Serra e tudo mais, todas as fontes pontuais. E aqui são todas as fontes áreas, fontes difusas e fontes volume. Então, o ano base foi 2015, e essa foi meio que uma atualização do inventário de 2010. Teve o primeiro inventário de 2010, na verdade foi o segundo inventário, depois de 2010, aí 2015 veio uma atualização dessa, atualização mais robusta. E a tarefa que eu tinha era pegar todo esse inventário e colocar no formato Smoke. E aí, para quem não está muito familiarizado, esse inventário geralmente ele vem para a gente, por exemplo, o inventário foi feito o report para a gente por quilograma por hora. E aí, geralmente, esses modelos eles precisam fazer conversão para tonelada por ano. Aí, no caso, eu trouxe aqui para vocês o resultado total das emissões, que sempre é bom ter uma noção de a quantidade de poluente que você está emitindo, principalmente para toda a sua região, né? E aqui eu trouxe um compilado de material particulado, o total, PM10, PM2,5, NOx, SO2, CO e COV. Notando que sempre tem umas relações muito importantes, principalmente para a modelagem de qualidade do ar, a relação NOx-COV, para saber se a atmosfera se vai ter mais NOx ou mais COV, principalmente para a formação de ozônio. Então, também fiquei uma tarefa para vocês para lerem sobre atmosfera NOx limitante ou VOC limitante, para vocês, principalmente para ter essa relação. Até que recentemente teve uma tese defendida na USP que eles bateram muito na tecla dessa relação entre COV e NOx, principalmente para a formação de ozônio. Então, essa relação, e principalmente esse valor de emissão, é muito importante para a formação de ozônio de uma região. Então, recomendo vocês darem uma olhadinha nisso daí. Mas aqui você vê, por exemplo, CO é dominado principalmente aqui eu separei por emissões industriais e emissões urbanas. Só ver que o CO, a grande emissões que fala, vem no caso aqui das emissões industriais, grande parte dele, mas também as emissões urbanas, que são as emissões veiculares, também conta muito, principalmente veículos a diesel. E no caso aqui, as emissões urbanas de material particulado, tem muito material particulado, mas provocado principalmente pela ressuspensão de partículas. Então, no próprio inventário do IEMA, eu vou colocar o link no Teams para vocês também, ele mostra isso no compilado final das emissões. Então, é sempre bom, porque sempre fica aquela confusão, né? Ah, a indústria emite mais, não, os veículos emitem mais, qual que é o responsável, essas coisas. Então, é muito bom para o usuário ter o inventário muito na mão e conhecer bem o seu inventário. Por que isso também? Porque para o Smoke, você tem que controlar muito bem os seus arquivos, muito bem a sua entrada, para você conseguir rastrear toda a sua etapa. Porque a grande questão do Smoke é que ele simplesmente é tudo rastreável, é tudo linkado uma coisa com a outra. Então, o arquivo que você faz lá no começo, ele vai estar linkado com todas as outras etapas, porque tem referência cruzada, e essas referências cruzadas elas têm que bater.
Então é super importante você ter o inventário na mão. Então conheça muito bem seu inventário e também principalmente para você conseguir entender muito bem depois o resultado da qualidade do ar para conseguir tentar pelo menos identificar de onde que são as maiores contribuições para a concentração final de poluentes. Aí no caso um exemplo, por padrão, quando você vai lá no site DM e baixa os arquivos de emissões, nós vamos encontrar uma planilha exatamente desse jeito aqui. Uma planilha que tem a descrição da fonte, as informações vazão, temperatura, diâmetro, altura, coordenada dessa fonte e a taxa de emissão. Simples assim. Só que para o Smoke, ele tem vários formatos de entrada de arquivo. Um deles é o formato FF10. E esse formato FF10 a gente vai ver ele bastante aqui para frente das próximas aulas, que eu vou ensinar vocês a criar esses arquivos. Então, a grande questão é jogar esse formato aqui para esse formato aqui. Por exemplo, isso aqui no caso são fontes pontuais, aqui também são fontes pontuais. E a grande diferença é porque, por exemplo, esse formato FF10, o que facilita é um CSV, ou seja, você pode fazer isso no Excel, mas a grande questão é porque aqui essas emissões aqui eles estão por coluna, tá vendo? Cada poluente aqui, e aqui elas são por linha. Por exemplo, essa aqui é uma fonte só, a fonte 8, a fonte 0008. Aqui estão os poluentes, PM10, 2,5, NOx, SO2, CO e VOC. Então, essa daqui, ó, essas primeiras linhas são só uma fonte, que aqui estão em coluna. Isso acaba dando um trabalhinho bom para fazer isso daqui. Eu recomendo, quem tem alguma coisa em parte de programação que consegue fazer isso, ó, já facilita bastante o processamento. Jogar esse, por exemplo, salvar isso aqui em CSV e depois colocar nesse formato. Mas como eu disse, esse FF10 a gente vai passar por cima deles assim, bem minuciosamente para conseguir mostrar para vocês como é que nós vamos fazer toda essa conversão, como é que nós vamos editar esse inventário. Tá vendo essas colunas aqui, ó? São colunas que obrigatórias que o Smoke possui. Como disse, o manual vai ser o livro de cabeceira de vocês, o Smoke, para conseguir todo esse processamento dessas informações. Mas o manual está muito bem explicado, tem todas as informações que vocês precisam lá e vai ser bem tranquilo. Mas, por mais simples que pareça, por exemplo, vou converter esse daqui para esse formato aqui, quando você olha assim, pô, vou fazer 10 fontes, ok, para pegar isso daqui, sair de coluna e colocar para linha. Mas imagina 2.000 fontes. Aí que mora o perigo, entendeu? Aí que fica mais complicado, porque é um trabalho manual gigantesco e a chance de erro é muito grande. Então, dá pra fazer manualmente? Dá pra fazer manualmente. Vai demorar mais? Vai, mas consegue fazer, entendeu? Mas quem tem alguma coisa na programação, fique em mente que eu já recomendo que faça esse programazinho, que é bem fácil de fazer e também facilita muito a vida. E você vai usar sempre, né? Então, a aula passada eu mostrei para vocês a estrutura do Smoke e como a configuração de pastas deles. Hoje nós vamos focar principalmente na pasta GEDAT, que é na parte do General Data, no Inventory, que eu vou falar os arquivos necessários, e na pasta Run. Primeiro nós vamos começar com os arquivos do GEDAT, depois do Inventory e depois do Run. Que são os arquivos que vocês vão precisar, esses arquivos eu tenho que ter esses arquivos para rodar o meu Smoke. E partindo para isso, esses são os arquivos. Esse daqui é uma forma geral, onde que eu estou mostrando os arquivos que ficam em cada pasta. Por exemplo, os arquivos Cost, o Invitable, o Holidays e o SCC Desk. Só que tá, eu não sei, eu não sabia quais pessoas que tinham noção o que era o SCC, então eu vou trazer para vocês aqui a descrição do que é. O SCC é um Source Classification Codes, que é um código desenvolvido pela própria EPA para classificar diferentes tipos de emissões antropogênicas, que podem ter de 8 a 10 dígitos. 8 dígitos geralmente são para fontes pontuais, e 10 dígitos geralmente são para fontes áreas e fontes mobile. E aí, no caso, tem cada level. Por exemplo, cada level aqui, por exemplo, level 1, aí ele sabe que é External Combustion Boilers, e aí o código é 1. Aí outra, Electric Generation, que é 01. O 003 é o Lignite. E o último, Spread Stoker. E aí é o 06. Então a gente sabe que esse SCC aqui, ó, o 101, 003, 06, é dessa caldeira, caldeira de combustão externa. Então assim que a EPA conseguiu fazer esse mapeamento. E por que esse SCC é tão importante assim? Porque todas as fontes lá dos Estados Unidos, elas são mapeadas por esse código, e assim você consegue saber o que ela é. E além disso, é super importante, esse SCC é super importante para a gente para fazer os perfis químicos.
Então, você tem que ter em mente que cada fonte sua, cada fonte pontualzinha aqui, ela vai ter que ter um SCC. Eles podem ser iguais? Podem ser iguais, não tem problema. Porque muitas vezes tem lá tem 1.000 fontes, mas a gente acaba usando só 500 SCCs, por exemplo. Olha, esse exemplo aqui, olha, nessa fonte daqui, a 08 e 09, você pode ver que esse aqui é o SCC dela. 3030 1584. Esse daqui, essas duas fontes, fonte 8 e fonte 9, usaram o mesmo SCC. E essa daqui já é outra, 1523, outro SCC. Então, com isso, a gente consegue. E esse número é super importante para o Smoke, ele vai acabar mapeando ele. E aí ele sabe depois, por exemplo, a fonte que depois vai estar, fonte 08 vai ter esse SCC. E esse SCC, com o que ele vai fazer esse mapeamento? Ele vai saber pela característica da fonte. Por exemplo, como que você sabe que é uma caldeira de combustão externa? O Smoke vai saber que essa caldeira aqui tem essas características e o perfil químico de emissão dela é tal. Então, assim que ele vai fazer essa referência cruzada. Porque toda essa especiação química, eles fizeram. Como é que eles fazem? Eles pegam todo o compilado, eles fazem um monitoramento nas chaminés ou nas fontes área, enfim. E todo esse monitoramento eles pegam e tem a quantidade e os características dos compostos químicos. São matéria particulado, NOx e VOC. Aí quando eles têm esses compostos, eles criam perfis químicos para esses compostos, para esse tipo de fonte. E ele é mapeado diretamente com esse SCC. Então é assim que o Smoke vai conseguir identificar. E a mesma coisa para cá, para fontes área, só que ele tem, em vez de 8, tem 10 dígitos. E é para fonte mobile. Só que essa fonte mobile aqui é um pouco diferente para gente. Por exemplo, esse mobile aqui é porque para os Estados Unidos, o Smoke ele tem um processamento do MOVES, que é um modelo de emissões veiculares da própria EPA. Só que para nós, nós não temos o MOVES implementado aqui no Brasil. É um programa bem complexo, que tem um banco de dados gigantesco, com muitas informações, é bem complexo. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com ele porque não tem uma aplicabilidade aqui no Brasil ainda. Não sei se alguém um dia vai chegar a fazer isso. Mas então, porque muitas vezes perguntam, não, porque o Smoke tem um processamento de fonte mobile, então a gente pode botar os veículos para processar dessa forma. De acordo com o que está o nosso inventário lá, que foi feito em cima das vias e daquela mancha urbana como fontes secundárias, não tem como, porque esse processamento de mobile source, eles precisam de outro tipo de informações. Como tem uns lookup table e umas 4, 5 tabelas que eles precisam ser processadas, serem criadas de entrada para o Smoke processar. Só que o nosso inventário geralmente não é feito assim, como eu disse, ele é feito por cada via, então a gente não tem as informações necessárias para colocar no Moves e também criar essas informações para processar via o Smoke, via mobile, não vão ter ganhos significativos para a gente em termos de processamento. Só vai dar mais trabalho e não vai ter nenhum retorno, nenhuma vantagem, porque a grande vantagem é fazer os cálculos de emissões usando o Moves. Como nossos cálculos têm a metodologia do Ministério do Meio Ambiente e os cálculos são feitos externamente, não precisamos passar por esse processo do Moves, que é um processo bem penoso. Então, nós vamos processar sempre as fontes veiculares tratando ela como fonte área, que no caso acaba sendo a mesma coisa, porque o Smoke, às vezes pode ser uma coisa mais abstrata, mas na verdade o Smoke simplesmente vai pegar a sua emissão e vai colocar numa célula, no grid de célula. É isso que o Smoke vai fazer. Então a forma que você vai fazer a forma que você vai adaptar aquilo, não tem problema. Por exemplo, as fontes, se tiver uma fonte área que ocupa uma área de 20 metros e sua célula do grid tem 3 quilômetros por 3 quilômetros, ele vai pegar aquela emissão de 20 metros de diâmetro da sua fonte área e vai jogar para 3 quilômetros. Ponto, é isso que o Smoke vai fazer. Ele não vai conseguir saber depois qual fonte que é qual. Se tiver duas fontes no mesmo grid, ele vai somar essas emissões tudo naquele grid. Então é isso que o Smoke processa. Ele vai pegar suas emissões, pegar onde elas estão localizadas e colocar num grid. Simples assim. Então, a forma como o usuário vai adaptar isso daí fica a critério de cada um. Porque o Smoke, como eu disse, o Smoke é bem modular, você consegue adaptar ele bastante.
a grande questão é colocar a sua emissão na célula certa e na camada certa. Se é no nível do solo, você vai colocar no nível do solo. Se é no nível vertical, você vai dar um jeito de estratificar e colocar nos níveis verticais. Ponto. Então o smoke é bem direto. Então, alguma dúvida sobre SCC? Então, se não falar nada, que não tem nada. Então, bora. Então, voltando para cá. Nós temos todos esses arquivos aqui, que nós vamos passar por cada um deles. Então, o COSTS, que é o arquivo de localização, Invtable, de poluentes, holidays, os próprios são os feriados. O SCCDS, que é a descrição daquele SCC que eu acabei de explicar para vocês. O GSC Pro, perfis químicos, REF, referência cruzada, ou seja, aquele SCC que vocês viram agora vai estar mapeado nesse arquivo aqui. Ou seja, o SCC que a gente indicou para cada fonte vai ter que estar dentro desse arquivo para saber qual o perfil químico. Aqui os perfis temporais, os arquivos de referência cruzada para o perfil temporal, o Surgate, que é o rateio de fontes, área e volume, do próprio inventário, da parte do inventário, os arquivos de inventários pontuais, área e volume, o arquivo lista, que eu vou identificar onde que estão esses arquivos, eu vou mostrar o porquê que esse arquivo é importante, e os arquivos do run. Então vamos começar, vou passar por cada um desses arquivos para vocês para dar uma explicação rápida, e depois vocês vão até o manual do Smoke para tirar todos, para conhecer melhor esses arquivos e trazer as dúvidas para a gente. Vamos lá, esse daqui é o arquivo COSTS, que é simplesmente um arquivo de country, condado e cidade, tudo mais. E a grande questão do Smoke tem uma coisa que ele acaba sendo bem minucioso, é porque o código é todo em Fortran e tem a questão do espaçamento. Então tem que ser muito criterioso com esse tipo de coisa, porque senão às vezes um espaço a mais, um espaço a menos, o modelo não roda e isso acaba sendo bem complicado e penoso para conseguir resolver. Um exemplo, cada espaçozinho aqui representa para uma informação. Exemplo, esse daqui é um código chamado código FIPS. E esse código FIPS, ele tem, por exemplo, aqui vai ser da coluna 15 a, no caso, 21. Então, ou seja, tem que ser seis dígitos. Que ela vai ter que sempre começar nessa linha e acabar nessa linha, com um espaço na frente para caso tenha menos de seis dígitos. Então, você tem que ficar bem atento a isso. Porque um espaço a mais, espaço a menos, vai dar problema. Então, esses arquivos acabam sendo bem minuciosos. Então, o manual fala isso. Por exemplo, a informação, o nome vai ser da coluna 4 da coluna 25, da coluna 15, por exemplo. Então, o nome tem que ficar dentro dessa coluna. Se estiver fora, ele vai dar erro, ele vai ler coisa errada, ele vai ler coordenada errada, vai ler emissão errada. Então, tem que ficar muito esperto com isso, tá? Fiquem espertos bastante com isso. Mas aqui vamos a questão da definição. Nesse caso aqui, a definição do país. Lá, se você olha esse corte da EPA, tem todo os Estados Unidos, tem os Estados Unidos, Canadá e México. Mas no caso acaba sendo geral. Aqui no Brasil, a gente definiu o Brasil como número 7. Porque se você olhar a questão dos códigos, dos países, o Brasil tá como código 7. Então simplesmente acabou adotando. Você pode colocar o código que você quiser. Eu quero botar 50. Não, esse aqui no caso é só um código. Então eu quero botar o código lá, sei lá, 9, 0, 1, fica a seu critério. Você vai botar o código que você quiser. Só que você tem que ter noção que daqui para frente, esse código 7 vai carregar tudo para frente, entendeu? Então, qualquer informação do seu inventário, qualquer coisa que vai ter informação do FIPS, que é associado principalmente à fonte, tem que ter esse código aí. Então, aqui no caso, define o país, pode botar o país que você quiser, pode botar mais países. Eu quero botar toda a América do Sul, coloca toda a América do Sul aqui, não tem problema. Aí aqui a gente botou 7 como país Brasil. Os estados. Aqui, aí, o país, ele vem aqui para baixo. Aí, pelo jeito aqui, ó, o 7 vem do país, 32 aqui foi do Espírito Santo, também é um código dentro do parte do IBGE, que tem esse código, e o estado do Espírito Santo. Aí daqui a descrição, Espírito Santo, 32, e esse código, se eu não me engano, talvez não me recordando aqui, tá bom, um trabalho ali para vocês, procurarem qual que é esse código da parte do state. Se não me engano, isso aqui é relacionado à hora, qual GMT que ele tá.
E aqui, no caso, vem os condados. E aí que eu botei os condados da Grande Vitória, ou seja, eles estão dentro do Espírito Santo, o nome de cada um, e aqui é o código, ó, 7 Brasil, 32 Espírito Santo, e aqui é o código de cada município. Por exemplo, o IBGE tem esses códigos para os municípios também, mas eles têm, se eu não me engano, acho que é 5 ou 6 dígitos para cada município do Brasil. Então, para a gente acaba sendo complicado, porque vou pegar os 3 primeiros dígitos, mas aí tinha vários. Lá tinha um código que era 01701 e a outra cidade 01702. Se eu pego o primeiro dígito, esse código é seu mesmo. Então, eu decidi pegar e criar uma lista dos. Eu peguei, por exemplo, Espírito Santo, eu peguei Brasil e criei um corte para todos os municípios brasileiros. E aí, baseado tanto no número do Brasil, 7, o número de cada estado e cada um aqui. Só como isso aqui foi para o inventário de Vitória, eu queria separar principalmente a Vale e a Arcelor, porque, querendo ou não, eles ficam sempre no foco em Vitória, questão de emissões. Então, eu criei um extra para eles. Coloquei 998 para Vale e 999 para ArcelorMittal. Mas aí, do mesmo jeito, critério do usuário, pode criar o perfil que você quiser, o código que você quiser, sempre mantendo essa hierarquia e essas informações, uma batendo com a outra. Por exemplo, se eu botar um número aqui 33, eu não tenho 33 aqui, o modelo vai dar erro, ele vai reclamar. Entendeu? Esse daqui, RT, tem que colocar o Argentina Time, que no caso é o mais 3. O Smoke acaba sendo. O nosso é menos 3, mas tem que colocar mais 3, que é quando ele vai, no caso, porque a gente sempre joga a questão o Smoke sempre vai gerar o resultado final como GMT. Então a gente bota ele mais 3, que ele vai pegar o seu do inventário da hora local e vai jogar ele para a hora GMT. Então acaba colocando mais 3. Eu custei a identificar isso, mas é assim que ele funciona. E aqui a coordenada central, essa informação daqui para frente eles acabam não usando. Às vezes mais para report do próprio modelo. Mas aqui a coordenada, eu botei a coordenada central de cada município, e no caso aqui é a população de cada município. Isso daqui tem em branco, tem esse espaço gigante aqui, não é proposital. Na verdade, desculpa, é proposital. Porque aqui tem outras informações que eu não tinha ou que eu não queria colocar, só que o Smoke não lê essas informações. Ele lê, mas não faz nada com elas. Então, informação que eu iria correr atrás e não ia adiantar nada, não funciona nada para mim. Mas a população é bom colocar, principalmente por conta dos relatórios que ele gera. Mas esse espaço em branco, a diferença entre um entre o outro, é aquela questão do Fortran que eu falei para vocês. Ela precisa ter, para ele saber identificar isso aqui certinho. Invitable. O Invitable é a tabela onde vocês vão colocar todos os poluentes de inventário de vocês. Por exemplo, geralmente a gente trabalha com os poluentes primários, como no caso a gente foi PM10, PM2,5, SO2, NOx, CO, VOC. Esses aqui geralmente são os principais, né? Ou seja, isso aqui tem que ter basicamente no seu Invitable para você fazer as simulações. Então, o trabalho também, identificar as colunas lá do Invitable, esses aqui eu vou ensinar vocês como é que faz cada um deles, tá? Manualmente, eu vou mostrar como é que eles vão processar todos eles. Então, esse Invitable é muito importante, principalmente por conta do inventário. Então, se o seu inventário tem PM10 e não está aqui no Invitable, dos dois, eu não sei te falar com precisão, para falar vocês com precisão, mas dos dois, ou ele vai parar a simulação, os cálculos, ou ele vai simplesmente não ler o seu inventário. E nas duas situações são ruins. Então, lembre-se de sempre manter aqui essas informações. Tem a questão do poluente, o CAS, geralmente a própria repetição. Esse fator aqui é um fator de ajuste. Cada um dessas tem umas informações, mas geralmente a gente acaba deixando padrão. Deixar sempre a unidade tonelada por ano, que no caso é a unidade de entrada do nosso inventário. Se for outra unidade, você acaba mudando essa unidade aqui também, tá? Por exemplo, não, meu inventário está quilograma por mês. Muda aqui também. Eu nunca processei dessa forma, tá? Então não sei dizer para vocês o que poderia acontecer, mas acredito que não teria nenhum problema. E aqui, esses outros poluentes aqui, o PMC, que é o material particulado grosseiro, ou carbônico orgânico, carbônico elementar, nitrato e tudo mais, as informações são para outros tipos de processamento do smoke. Muitas vezes vocês vão precisar. Por exemplo,
quando eu processo o inventário do Edgar, o Edgar traz para mim o inventário de informação de emissões diretamente, de POC e PEC. Então, como que eu vou ler o arquivo de entrada como o POC e o PEC? Eu preciso ter essa informação aqui no meu Invitable, senão ele não processa. Mesma coisa para nitrato, por exemplo, o setor de agricultura do Edgar. Edgar, para quem não sabe, gente, são um dado de emissão global, que aí eles criaram as emissões globais e disponibilizaram esses arquivos em formato tanto TXT quanto NetCDF. Então, eles têm esses arquivos diretamente, as emissões dessas informações. Por exemplo, geralmente, no inventário de PM2,5 de alguma fonte de Vitória, nós vamos aplicar um perfil químico para tirar o PEC, o POC e o nitrato do PM2,5. E aí que entra o perfil químico. No caso do Edgar, a gente não precisa aplicar o perfil químico no PM2,5 para tirar essas 3 espécies, porque elas já são inventariadas. Então, nós vamos colocar a emissão direta dela. Então, nós vamos colocar o PEC e o POC aqui e vamos ler o arquivo diretamente desses poluentes, entendeu? Sem precisar aplicar esse perfil no PM2,5. Óbvio que, se eu somar, depois que eu para cada tipo de emissão, se eu somar o PEC e o POC mais o restante do PM2,5, eu vou dar 100% do PM2,5 total. Teoricamente, né? Teria que dar. E aqui, no caso, esse full loads, acre burn, heat content, heat flux e tudo mais, é para processar emissões de queimadas. Ele exige essas informações para processar a questão de queimadas, mas nós não vamos abordar essa questão de queimadas por agora. Mas, se vocês forem processar, vocês precisam colocar essas informações aqui. Geralmente, eu deixo dessa forma aqui mais completa, porque se tiver mais informação, não vai interferir em nada, entendeu? Então, geralmente eu pego o completo. Não, se eu quiser, o meu VTB já está pronto, porque isso daqui acaba sendo o mesmo padrão. Então, por exemplo, o arquivo Códice e o arquivo Invitable, uma vez que você criou, você carrega ele sempre dessa forma, entendeu? Porque ficar mudando isso, tem que mudar no inventário, mudar no arquivo de entrada, isso dá um trabalhão. Então, tem que falar assim, qual o caminho que eu vou seguir? Definir meu Códice, beleza, definir, é ele que eu vou seguir. Definir meu Invitable, ele que eu vou seguir. E depois é mais fácil fazer alteração. Mas uma vez que tem todas as espécies lá, geralmente, que cabe mais se usando, usa ele e deixa continuar, que geralmente esses arquivos são mais, a gente mexe bem menos neles. Holidays, o próprio nome diz, são os arquivos de feriado. Por que esse arquivo é importante? Principalmente pelo perfil temporal. Por exemplo, como aqui eu acabo identificando, você pode criar, ele é bem mais simples de criar, entendeu? Você vai colocar a data dos feriados que você tem, principalmente no período de estudo que você tiver, né? E aí, você simplesmente vai colocar o inventário, porque o que ele faz? Você tem como escolher no Smoke se ele vai processar isso, o perfil temporal, se ele vai processar esse perfil, tratar esse dia como domingo ou como sábado. Então é simplesmente isso. Que aí, porque você passa o perfil temporal diário, de 24 horas, de segunda a domingo. Então o perfil de segunda é totalmente diferente do perfil de domingo. E para o Smoke saber que aquele é um dia de feriado, geralmente ele trata ele como dia de domingo aqui, tá vendo? Eu coloquei que vai tratar ele como Sunday. E aí ele vai pegar o perfil de domingo e aplicar nesse dia. É só para isso que serve, mas acaba sendo importante, porque às vezes você pode dar uma interferência muito errada na sua simulação se você tiver um feriado no meio do seu período de modelagem. O que a gente quer é sempre buscar bater o modelado ou pelo menos acompanhar bem a tendência do modelado com o observado. E aqui o SCC Desk. Por que esse SCC Desk é bom? Geralmente, a própria APA tem um padrão, ou seja, é um arquivo TXT desse formato que vocês estão vendo, que ele tem a descrição de cada SCC. Ele é bom para o usuário, para exatamente saber que tipo de emissão que é, e também por causa do report, porque na hora que a gente gera o report do próprio Smoke, você pode fazer o report via SCC, ou seja, cada fonte, cada tipo de fonte, a gente vai conseguir saber a quantidade de emissão para cada tipo de fonte. Por exemplo, se tiver um report que tem 10 fontes com esse SCC aqui, a gente vai conseguir indicar, não, isso daqui é essa fonte aqui, ó, a caldeira com geração elétrica, com queima de carvão de antracito, com pulverização de carvão. Então a gente já sabe o que é. Então cada um tem essa informação aqui. Se você quiser criar um SCC para você, não, quero criar um SCC 999999. Não tem problema. Você pode vir aqui no SCC Desk e adicionar essa informação aqui também. Aí você bota 99999 e bota o nome e a informação que você quiser aqui, sem problema. Entendeu?
bem direto. Mas ele é bom, ele é necessário principalmente para o report. Se ele tiver em branco, ele vai gerar o report, mas não vai trazer. Ele vai falar assim, SCC desconhecido, e não vai trazer nenhum report para ele. GS Pro. Esse arquivo aqui é um dos arquivos mandatários, porque ele é o arquivo que vai trazer todos os seus perfis químicos para você. Ou seja, esse perfil químico aqui, ó, 1001, é um arquivo que tem a non-haptog, ou seja, esse non-hap aqui são non-hazardous total organic gas. Então, isso aqui são para compostos orgânicos voláteis não perigosos. E aí, no caso, ele acaba trazendo esse perfil. Esse perfil aqui, ou seja, o 1001 tem essa característica aqui, ou seja, toda a meu poluente que tiver aqui, por exemplo, imagina com PM2,5, todo o arquivo que tiver aqui com PM2,5 vai ser dividido nesse poluente aqui com essa porcentagem. Então é exatamente assim. Então esse perfil, ou seja, o meu SCC lá, que eu falei com você lá em cima, que vai estar mapeado com esse perfil aqui, vai pegar o PM2,5 no Reptog e vai dividir ele em aldeído, ou seja, nessa aqui, o 0,001%. Esse 36 aqui é a massa molar. Quando é gás, a configuração é rateio, porcentagem de rateio, massa molar e repete de novo a porcentagem de rateio. Aqui no caso, ó, já tem 77% desse perfil aqui, vai vir para metano. Então você tem aqui o rateio, 77% desse composto orgânico aqui vai vir para metano, 16 massa molar e 0,07743 de novo rateio. Então essa é a estrutura do seu arquivo. A vantagem dele, pode fazer em CSV, ou seja, você consegue fazer isso no Excel. Só lembrando de fazer o cabeçalho certinho. E cabeçalho e essas aspas, tá? Isso daqui acaba dando um trabalhinho, se não tiver isso é um trabalho tão bom, então lembre-se disso. Mas a vantagem, você consegue fazer no Excel, que é uma mão na roda, agiliza muito a vida do sujeito. Porque querendo ou não, o perfil químico tem lá mais de 500, 600 perfis químicos, mas você não vai usar todos eles, entendeu? Porque como naquela pergunta que o Alexander fez na aula passada, principalmente em função do perfil químico, você tem todos esses perfis, mas você não vai usar todos eles porque geralmente não tem compatibilidade com a fonte. Então acaba você tem que usar um perfil genérico, ou tem que usar um perfil adaptado, mas é fácil de implementar, é fácil de criar esse arquivo, porque você consegue fazer no Excel. Arquivo GSRef. Coloquei aqui em área, pontual e volume ou vias, porque geralmente eu coloco, do jeito que eu pode colocar tudo num arquivo só, não tem problema. Só que eu acabei preferindo separar principalmente por conta do volume de fontes do inventário de Vitória. Porque o grande problema do inventário é exatamente mapear. E você conseguir rastrear cada fonte. Por exemplo, você tem aquele inventário no formato Excel. E você vai jogar ele no formato TXT, que muda o formato dele. E todas as informações desse inventário, ela tem que ser toda mapeada. Porque eu tenho que saber que a fonte 008 está mapeada no meu Excel com a fonte 008, com um códice que eu defini lá em cima, com um SCC que eu defini lá em cima também. E isso tem que ser carregado por todos os arquivos. Então, por isso que eu falei, o usuário tem que ter o inventário muito na mão, tem que conhecer muito bem o seu inventário e conhecer as informações de entrada e saída. Por isso que eu estou passando arquivo por arquivo para vocês terem noção do que vocês vão enfrentar. Porque isso tem que ter muito bem mapeado todas essas informações para vocês. E você tem que, por exemplo, né, no inventário nós temos um inventário no Excel, no formato padrão. A gente tem no Excel, que depois que a gente compilou todas essas fontes, depois a gente tem esse outro Excel que a gente vai jogar, ele já lapidado com todas as informações bonitinhas do formato que a gente vai jogar para o formato CSV que o Smoke vai ler. E aí, só que a gente tem que carregar todas as informações. E além disso, a gente tem o shapefile, tem o KMZ, tem todas as informações, e elas têm que bater. Por quê? Por que é super importante ter isso em mente? Que vai chegar lá na frente, alguém vai falar assim: olha, eu quero que você reduz 50% da chaminé da coqueria da ArcelorMittal. Aí você vai falar assim: caramba, qual que é essa fonte? Esse é que é o problema, entendeu? E vai acontecer, tá? Vai por mim, já aconteceu
Anteriormente, a gente tinha um inventário, a gente não conseguia rastrear muito bem, até achar a fonte que a gente queria modificar era um custo. Então, tentem manter isso bem rastreávelzinho, desde o seu Excel primário até o Shapefile, até o arquivo do Smoke. Então, tenha em mente exatamente o seu SCC, tenha em mente o seu Cache, para você conseguir rastrear isso. E tem vários campos no próprio arquivo do Smoke de inventário que vocês conseguem identificar isso. Então, coloque informação lá. Tem muito campo para colocar informação. Então, não economiza com isso. Bota lá, é, chaminé, Cozimate, não sei o que, chaminé, vale, forno 3, entendeu? Coloca todas as informações para vocês conseguirem rastrear isso depois. Facilita muito a vida de vocês depois. Acaba sendo gastar mais tempo agora? Gasta. Mas facilita muito a vida. E aqui, ó, o GSRF, que é o referência cruzada entre o GS Pro e o meu inventário de emissões, é aqui que ele vai falar o que é. Esse daqui é um SCC. Ou seja, uma fonte do meu inventário está com SCC 30301584. Ou seja, toda a minha fonte que está com esse SCC aqui, que eu identifiquei lá no meu inventário, vai usar o perfil químico 91133 para PM2,5. E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, por exemplo, SCC totalmente diferente não. SCC diferentes, mas com fontes similares, porque 30 é do mesmo perfil de fonte, tá? Então esse 30 aqui é o mesmo tipo de fonte, mas com um pouco diferente. Mas eu estou usando o mesmo perfil químico. Então, como eu disse, nós não vamos usar todos os perfis químicos, eles vão acabar se repetindo. Olha ele repetindo aqui de novo, tá vendo? Então, mas essa é a lógica. O SCC que eu coloquei para minha fonte, todas as fontes com esse SCC, vou usar esse perfil químico para PM2,5. E geralmente você bota o perfil químico para PM2,5, VLC e esses aqui. Esses aqui são os perfis padrões, que na verdade, porque a gente precisa colocar no perfil químico a questão da conversão de massa. Porque os gases vão continuar como. Tem que colocar massa molar para ele trazer para massa para base molar. Então a gente bota o perfil 000, que são esses perfis aqui, que é simplesmente o que é? O CO vai virar um CO, ou seja, o rateio é 1, ou seja, toda emissão que eu ver com CO ele vai ficar 100% e a massa molar 28. Simples assim. Então ele vai converter a gramas para mols com essa função aqui. Por isso tem essa função 000. O 000 é o perfil padrão, default, que é mais para conversão de da, de gramas para base mol. Aqui NOx é porque a gente divide, tem dois aqui, ou porque a gente divide NOx entre NO e NO2 nas nossas emissões. Simples assim. Então esse é o arquivo GSRF. Facilidade dele, também você faz em Excel, entendeu? O difícil mesmo é ter os perfis, mas fazer o rastreamento é bem tranquilo porque você tem isso no seu... consegue fazer em Excel, que facilita a vida do sujeito. Perfis temporais. Outra facilidade desse perfil temporal é exatamente a mesma coisa. Ele tem... você consegue fazer ele no Excel. Nesse perfil aqui, você tem um perfil, aqui no caso, o mensal, e aqui é um perfil. Criei o perfil chamado 001 pontuais, vias, área e volume. Então, isso aqui tem um perfil temporal anual, aqui as pontuais está constante, que para vias, ou seja, varia um pouco, principalmente por conta do período de aulas. As fontes áreas também estão constantes e a fonte de volume também estão constantes. E aqui tem descrição. Esse meu perfil é mensal. Ou seja, se eu tenho um inventário anual, toneladas por ano, mas eu quero modelar para agosto, ele vai pegar e aplicar esse perfil aqui para agosto, temporal. Nesse aqui, já no caso, é para semanal. Aqui tem 1, 2, 3, 7, são os dias da semana, começando com segunda-feira. E aqui eu tenho para pontuais, perfil constante. Vias, eu criei um perfil para Weekly Light Vehicle, para área e para volume. Ou seja, cada perfil que você quer para semanal. Então aqui no caso tem 12 colunas, aqui no caso tem 7. Esse aqui é o nome esse aqui é o nome do perfil, tá? Esse nome aqui é o que vai para referência cruzada. E aqui o perfil horário, com as 24 horas. Ou seja, aqui tem no caso, vários perfis para as vias, aeroporto, área e volume. Então, você pode criar quantos perfis você quiser. Não tem problema. Se quiser 1.000 perfis, 1.000 perfis, usa 1.000 perfis. Mas cada fonte vai usar um perfil só, tá? Então, não tem como uma fonte usar mais de um perfil. Cada fonte vai ter um perfil químico. Igual, como eu disse, facilidade é criar ele. Facilidade é que você consegue criar ele no Excel, que agiliza muito a vida.
Vamos lá, referência cruzada, perfis temporais. Ah, tá voltando aqui, você tem que ter 3 arquivos, tá? Um arquivo para cada um. Anteriormente era um arquivo só, mas agora no Smoke, os mais atuais, é um arquivo para mensal, um arquivo para semanal e um arquivo para horário, tá? Então 3 arquivos você tem que ter. Então você pode colocar todos os perfis de um só, porque como são poucos perfis, você pode colocar um arquivo só para os perfis temporais que depois você aponta ele nos scripts. Referência cruzada dos perfis temporais. E aqui vem o famoso SCC de novo. Ele vai acompanhar, como disse, ele vai acompanhar a gente o tempo todo. Então a gente sabe que esse SCC aqui, ó, ele vai dar, no caso, para o perfil All Day, porque a gente coloca aqui, porque tem várias opções. Tá aqui outra tarefa para vocês, olharem lá quais são as opções dos perfis referência cruzada do Smoke. Você pode colocar, você pode selecionar os perfis para o dia da semana, não, quero que segunda tenha esse perfil, quarta esse perfil, você pode colocar isso, pode colocar All Days, que é nesse caso aqui, você pode colocar a semana, então você consegue identificar, porque você tem que falar, mas no mínimo você tem que falar quais são os perfis para all days, para month e para week, para cada fonte. Então, por exemplo, você tem 1000 fontes, você tem que ter 1000 linhas para all day, 1000 linhas para mensal e 1000 linhas para horário, entendeu? Então, seu arquivo vai ter que ter no mínimo 3000 linhas. Então, tem que acontecer, tá? Para fazer referência cruzada, senão ele não vai achar e vai dar erro. Então, como eu disse, dá para fazer em Excel e vocês conseguem, dá para dividir também. Então, isso que eu fiz. Eu peguei e fui dividir em blocos de 1000, 1000, 1000 para conseguir identificar como para mudar, facilitar depois a mudança. Porque uma vez que você faz, se você perguntar isso aqui há 4 meses atrás, eu tinha isso tudo de cabeça, porque eu estava trabalhando como em cima. Mas agora eu já não consegue mais, porque vai se perdendo, que é muita informação. Mas como disse, manual. Surrogate, esse arquivo aqui é um arquivo simples, só que ao mesmo tempo complicado. Porque, como disse, essas informações aqui em cima é informação do seu grid, tá? Depois que você roda o MCP, ele vai ter um arquivo chamado GridDesk. Esse GridDesk, ele traz informação do seu domínio. Nesse caso aqui, ele tem a coordenada inferior esquerda, nome do meu domínio, resolução da minha grade, número de células, Lambert e a coordenada central do meu domínio. Aqui é coordenada no caso da projetada e essa daqui é a coordenada central em latilon. Então ele sabe que esse é meu domínio com essa configuração. Essas informações vai conseguir facilitar o Smoke a fazer todo o grid, toda a locação temporal. Por quê? Exemplo, essa daqui é o Surrogate 0. Você lembra aquele código FIPS lá em cima? Que eu falei, esse aqui é o 7 é o Brasil, 32 Espírito Santo, 017 é o município? Aqui nós estamos usando ele, ou seja, nós estamos falando que esse Surrogate tem uma referência cruzada também. Ou seja, essa aqui é o zero que vai ter uma outra referência cruzada que vai falar que esse zero aqui é a fonte tal. Então, é, como disse, tudo é muito mapeado. Você tem que ter, como disse, o inventário tem que estar muito na mão. Então, nesse Surrogate zero, com esse SCC aqui, com esse FIPS aqui, na célula 72, 71 vai ser 100%. Ou seja, a minha fonte zero, que vai estar no meu perfil, referência cruzada zero, vai estar 100% na célula 7271. Nesse caso aqui, olha o 2 repetindo 3 vezes. Por quê? Esse surrogate aqui, que vai ter na 2, ou seja, a fonte que está no número 2, vai estar 95% na célula 6974, 0,4% na 6874 e 4% na 6973. Esse daqui é o que é o segredo, que é a alocação espacial certinha. Isso aqui que acaba sendo. Isso aqui provavelmente deve ser as fontes de vias. Porque não dá pra gente colocar num ponto central. Porque imagina uma via reta da PEN que cobra lá, sei lá, quantos quilômetros, a ponte da terceira ponte, tem lá 6 quilômetros, sei lá. Aquilo vai pegar, se o meu domínio de 1 quilômetro, ela vai cortar no mínimo 6 células. Se eu boto em uma célula só, o inventário está errado. Então, por isso que esse Surrogate é tão importante. Eu vou ensinar vocês a fazer certinho como que funciona. Aqui, esse Surrogate 3 aqui, ó, tá 25% na 7274, 74% na 7374. Então, como disse, dá para fazer. Não dá para fazer em Excel, mas ele vai dar para você colocar ele no final em Excel e salvar em CSV.
mas depois, mais pra frente, eu vou ensinar como é que faz o surrogate, passar a lógica para vocês, vai facilitar bem a visualizar isso. Mas esse arquivo aqui, ó, é essencial. Vamos lá. E por fim, os arquivos de próprio inventário. Como eu disse, nós precisamos colocar ele tem em formato FF10 point, FF10 non-point, FF10 fire, tem um arquivo ORL, antigamente tinha um arquivo IDA que descontinuou, mas que bom que não se usa mais ele. Mas nós vamos seguir o FF10 porque ele é um arquivo CSV, que dessa forma aqui. E tá vendo essas colunas aqui, ó? Se eu não me engano, são 20 e poucas colunas que tem no manual. Então cada um vai ter essa descrição. Só, por exemplo, aqui o BR e esse daqui é a parte do FIPS, ou seja, você lembra o BR que a gente colocou lá no Costice, só que a gente não pode colocar 7, tem que colocar o BR. Eu também não entendi, fiquei revoltado com esse negócio, porque dá um trabalhão, você coloca lá em cima para ser 7, para tudo número, mas não, tem que colocar o BR. Coloca o BR e ele vai saber que o BR é 7, lá na frente ele vai juntar e e colocar o 7 aqui na frente. Enfim, esse daqui é o Costice, 32, Espírito Santo, 999, ArcelorMittal. Por isso que é importante, agora eu sei que essa fonte aqui é da ArcelorMittal. Se fosse 017, eu sabia que era Cariacica. Ou seja, então, essa é a vantagem de ter na mão. Então, se não me engano, 074 é Vila Velha. Então, com essas informações do corte, lá, do corte, se eu consigo saber do meu inventário. Ou seja, tá, aqui eu coloco, meu corte, ArcelorMittal, qual que é o FIPS? 32999. Aqui as informações. AMT, sei que é ArcelorMittal. Fonte 008. Aqui é CC e o poluente. E aqui a descrição, chaminé 1 da coqueria. Essa aqui são as informações de altura, diâmetro, velocidade de saída, temperatura e a coordenada aqui no final. A fonte pontual ela não vai ter o surrogate dela porque ele faz um mapeamento pela coordenada. Então, com a coordenada, ele vai alocar ela vai colocar essa fonte na célula que essa coordenada está inserida. Então, a gente não precisa fazer o surrogate para fontes pontuais. Mas aí, no caso aqui, não seria FF10 point, seria FF10 non-point, que já é esse aqui. Aí o formato muda um pouco, tá? Mas a estrutura é a mesma. Vou botar aqui, ó. País, o FIPS 32078, que é Vitória, a área aeroporto ilusão eólica, o meu SCC aqui, no caso, a área que a gente colocou para a área, e os poluentes e as emissões. E no caso aqui, o list file, porque esses arquivos eles andam juntos. Porque esse daqui é meu arquivo de inventário. O Smoke consegue ler esse arquivo diretamente? Consegue, mas eu gosto de trabalhar com essa lista. Porque é um arquivo a mais, mas eu consigo controlar ele melhor, que eu vou mostrar agora quando chegar aviso, vou mostrar o porquê. Porque aqui, esse arquivo e esse arquivo lista é só o caminho para onde que esse arquivo está. Aí o Smoke vai ler esse arquivo lista e vai falar, ah tá, os meus arquivos de inventário são esses aqui. Por que ela é importante? Por conta disso. Porque, por exemplo, nas vias, nós temos a emissão de freios de pneus, nós temos desgaste de pista, nós temos emissão de escapamento, nós temos a emissão evaporativa, nós temos a emissão de ressuspensão, e nós temos primária e secundária. Ou seja, nós temos todos esses arquivos de inventário de emissões, só para emissão veicular. Por que eu separei? Porque, se eu não me engano, são lá, acho que mil e tantas, mil e tantas vias. Para cada via, eu tenho um poluente, ou seja, vai virar uma linha. Então, tem aqui só que uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Então, ou seja, para a fonte de exaustão, eu vou ter 6 vezes mil vias, ou seja, 6.000 linhas, no mínimo. Só que isso eu tenho isso para cada, ou seja, 6 mais 6, 6, então multiplica isso tudo aqui vezes 6. Então, ou seja, fica um Excel gigantesco. E qual o problema disso? Rastrear depois para você descobrir qual que é a fonte de exaustão da rua da Avenida Bahia. Você não vai achar. Vai ter um Excel de 50.000 linhas lá, você vai ficar o dia inteiro procurando. Então não vai ser mais complicado. Então eu preferi dividir vários arquivos que ele consiga saber, ó, vias, desgaste de freios. Beleza, aqui eu tenho todas as minhas vias e as emissões de cada via com desgaste de freio. E vai ser bem parecido. Por exemplo, o country, o FIPS e a descrição é a mesma. O que vai mudar vai ser o SCC. Porque esse SCC vai ter um perfil químico diferente. Por exemplo, o perfil químico de exaustão é diferente do perfil químico de evaporativo, que é diferente de freio, que é diferente de pista. Então, o que vai mudar de um para o outro, principalmente, vai ser a emissão, óbvio, e o SCC, no caso.
E, por exemplo, emissão de suspensão vai ter só material particulado, não vai ter gases, porque é suspensão de poeira, então não tem nenhuma combustão para emitir gases. Mas essa é a vantagem, porque eu peguei um arquivo lista, listei todos os meus arquivos de inventário de emissões, estão dentro aqui, esse é o caminho, e aí, no caso, apontando para todos os arquivos de inventário. O que o Smoke vai fazer? Ele vai ler esse arquivo lista, ele vai identificar todos os arquivos de emissões e vai simplesmente concatenar todos eles. E aí facilita tanto eu para gerenciar meus arquivos, rastrear as minhas fontes, e o Smoke lê todas elas. Por isso que eu gosto de trabalhar com esse arquivo lista, que ele facilita esse gerenciamento. E no caso, o arquivo assigns, estamos acabando, falta só mais 2. Esse arquivo assigns ele é o arquivo central, porque ele vai simplesmente organizar a sua simulação. Ele vai, por exemplo, não tem aquela hora quando eu mostrei para vocês a configuração da estrutura do arquivo do Smoke, e que tinha lá, esse daqui no output vai ter um negócio case name. Esse case name vem daqui, a gente consegue inv ID. Esse daqui que é o case name, daqui que vai vir esse nome. Geralmente acaba repetindo para todas essas informações aqui. No caso aqui, o nome do grid RMGV, que é que você roda quando você roda o MCIP, o tipo de perfil químico CB6 Aeroset, tem o SAPRAC, tem o HackM, enfim, tem outros. E aqui você coloca o seu período. O 2015, aqui é o 213, é o dia juliano. Isso aqui é o 1º de agosto de 2015. Então já tem um calendáriozinho do dia juliano do seu lado aí que você vai usar bastante, tá? Então aqui, aí já tem a hora inicial, o time step, que é de hora em hora, e o run length 25. Sempre esse run length tem que ser 1 hora a mais, porque por convenção, o próprio Smoke CMake ele roda de 25 em 25 horas. Então você tem porque o resultado final do CMake vai ser, no caso, em 24 horas, mas ele precisa das 25 horas, porque a primeira hora, no caso, ele acaba integrando. Então ele não tem a hora inicial, então ele acaba integrando a primeira hora e tem resultado. Ele integra outro resultado. Então, dessas 25 horas para gerar 24. E no caso, uma hora acaba sendo uma hora final de um outro é a primeira do outro. Mas aqui, no caso, é a configuração. E depois do assigns também aqui para baixo, o assigns nós vamos apontar todos esses arquivos que eu acabei de mostrar para vocês, a gente aponta ele tudo no assigns. Então, todos os arquivos de perfil químico, referência cruzada e tudo mais, todos eles vêm no assigns. Ele que vai mandar, entendeu? E aí, no caso, vem o run script. O run script, vocês lembram na aula passada que eu passei para vocês cada programa central do Smoke? Que eu falei, o SMK vem, vai importar o inventário, o temporal vai rodar o perfil químico, o lay allocator alert point vai trabalhar tanto para alocação vertical do seu inventário, o SPCmet vai a matriz química e o gridmet para fazer o surrogate. Quando eu falo que ele é modular, que eles podem ser processados, não precisa ser serialmente, pode ser em paralelo, é por causa disso daqui. Por exemplo, isso aqui é um run script para rodar fonte pontual. A gente identifica ela aqui como fonte pontual P. Se for área, vou colocar como fonte área. E aqui a gente coloca, por exemplo, eu quero rodar o meu inventário, o SMK vem. Eu boto o yes, ele vai rodar. Aí ele vai importar o meu inventário. Só que vamos supor que ele rodou o SMK, o inventário, rodou com sucesso. E olho no log, rodou, importou o inventário certinho, importou, beleza. Mas deu erro na matriz de especiação. Eu não preciso rodar de novo o inventário. Eu não preciso ler o inventário de novo. Aí eu venho cá, coloco não, o N de novo, e rodo e continuo rodando normal. Aí assim, não, passou por matriz de especiação, mas deu erro no temporal. Desculpa que eu erro, corrijo, aí eu posso colocar esses 3 aqui como não e rodar a partir do temporal. Isso economiza tempo na simulação. Mas geralmente, como o inventário é pequeno, e esse de vitória, então ele não demora muito tempo a rodar. Então geralmente eu não acabo fazendo isso. Mas quando eu quero fazer um debug ou fazer alguma coisa para processar mais rápido, eu acabo ligando e desligando essas opções. E aqui esse run script tem mais opções depois que eu passo para vocês. Mas é basicamente isso. E por hoje é só, pessoal.